Bom, então, para relembrar, a intenção da elétrica é transformar um sistema de refrigeração, seja o que for, é transformar a energia elétrica em alguma coisa que vai ser útil para a gente, como, por exemplo, fazer os motores de um sistema de refrigeração funcionar. Nós temos aqui um motor, por exemplo, tá? Como nós vamos falar de ligação elétrica, qualquer comando, seja o que for, a intenção é justamente fazer com que a corrente elétrica que foi fornecida lá pelas centrais chegou aqui, chegue até o motor. Então, se você pegar um fio de motor, seja do compressor, seja de ventilador, de um ar-condicionado, e você colocar corrente elétrica nele, colocar ele numa tomada na corrente elétrica, ele vai funcionar, tá? É claro que nós podemos fazer ele funcionar direto, tá? O que seria inadequado, ou através de sistemas de comando. Pode ser uma chave seletora, uma placa ligada por um controle remoto. Todas essas formas são formas de comando. Então, quando nós falamos em comando, nós falamos justamente nisso, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um comando simples, que é esse aqui. Um interruptor de lâmpada, seja o que for, ele em si já é um comando elétrico, de uma forma mais simples. E nós vamos estudar as formas mais complexas e vamos entender melhor essas ligações. Bom, então quando você vai ligar o equipamento, você tem que primeiro conhecer o equipamento que você vai usar. Qual é a amperagem dele, quais são os cabos elétricos que aquele motor trabalha, qual é a corrente elétrica. Então você tem que ter esses dados para você fazer a ligação daquele motor. É um motor trifásico, é bifásico, é simples. Então, a partir daí, você vai fazer essa ligação elétrica. Se for compressores, os bornes adequados, se leva capacitor, se não leva. E com esse conhecimento, você vai fazer a realização do seu serviço. O comando mais simples de refrigeração é usado em bebedouro e freezer horizontal. É o termostato mecânico, uma peça que funciona como o interruptor mostrado. O fio entra em um lado do interruptor e segue para o motor quando ligado. A diferença é que o termostato possui um tubinho metálico que vai ser colocado numa área adequada para sentir a temperatura, que é o bulbo. O botão é colocado na cana onde você gira, regulando a temperatura, que desligará. Então o fio que vai até o conector do protetor térmico e o outro é conectado no termostato, seguindo pelo outro lado até o conector do relé. Para a geladeira entra uma segunda peça de comando, que é o interruptor da lâmpada. Sua ligação é simples, como a do termostato, onde um fio seguirá para um lado do bocal e o outro será conectado em um lado do interruptor, saindo para o outro lado dele. Sua função é desligar a lâmpada quando fechamos a porta, que vai apertar o botão. Aqui temos o modelo antigo e o moderno, mas com o mesmo mecanismo, uma mola interna. Assim, na geladeira temos o termostato comandando o compressor e o interruptor de porta comandando a lâmpada da geladeira. Um dos fios será chamado de comum porque vai alimentar o protetor térmico e um lado do bocal da lâmpada, enquanto o outro, chamado linha, vai sair individualmente, alimentando o interruptor e o outro termostato, sendo ambos independentes. Mas para concluir, haverá outros modelos de geladeiras que vão entrar outras peças
A ligação básica vai continuar sendo a mesma, mas ela pode trabalhar como geladeiras mais modernas trabalham com placas eletrônicas, cuja função será a mesma. Algumas placas eletrônicas que você vai ter um transformador, que você vai ligar ele na corrente normal, que vai transformar essa corrente, né, para a voltagem de trabalho da placa. E essa placa vai funcionar normalmente como um termostato, entra a corrente e sai a corrente. Na dúvida, consulte alguns esquemas, e toda vez que fizer desconexão dessas placas, tem o hábito de tirar fotos dos que nós temos de celulares, que ajudam muito. E tenha sempre em mente isso. As ligações dos comandos, elas sempre vão visar fazer com que a corrente que sai da tomada elétrica chegue até o componente que você quer ligar. Então, você tendo fixo isso na sua mente, você vai entender outros tipos de ligações que você ainda não está habituado.